Oi, gente, tudo bem? Eu acho que todo mundo já viu, né, o que aconteceu aí com a menina brasileira que caiu num vulcão na Indonésia. E ontem eu fiquei bem comovida, assim, né, vendo a situação, que, poxa, ela tava com guia, com tudo, e subiu ali naquele vulcão na esperança de viver uma aventura, assim como muitos de nós faríamos. E nessa aventura ela teve a falta de sorte de cair, né, num vulcão onde o terreno não oferecia ajuda, onde o socorro não chegou, e ela morreu. Talvez de fome, de sede, seja lá o que for que aconteceu. Ela devia estar machucada, porque ela caiu de uma altura legal e ela continuou sendo arrastada, né? Já que o terreno era de pedrinhas e tal, ela continuou descendo, um terreno arenoso, eu acho que fala. Então, foi resgatada depois de 4 dias sem vida. E acho que todo mundo ficou mais comovido, pelo menos era o que devia ter acontecido. Só que eu fui olhar os comentários, né? Acho que todo mundo lê comentário hoje em dia. E eu fui ler os comentários da onde estava a notícia da morte dela, falando do terreno e tal. E eu fui confrontada com o seguinte comentário: eu não tenho dó dela. Se vocês verem no perfil dela, ela era eleitora do Lula. Então, eu não sei se vocês viram que os pais dela estavam agradecendo o Lula enquanto a filha estava morta e não sei o quê. E isso foi um choque para mim, porque eu jamais votaria no Lula, mas eu não quero falar de política. Eu quero falar que eu jamais votaria no Lula. Só que eu sou cristã e para mim não interessa em quem você vota. Você é humana, você é gente e você merece viver. Entende? Eu não desejaria uma morte dessa que essa menina passou, nem para um cachorro, sabe? Nem para animal nenhum, para ninguém. E a gente tá num período que você vai ver os comentários, nós estamos num cenário de guerra, de tanta tragédia, a tragédia do pessoal que caiu do balão, a tragédia de Gaza, a tragédia de Israel, a tragédia do Irã, a tragédia da Ucrânia. E quando a gente vai ler os comentários, as pessoas parece que elas entenderam que elas precisam tomar partido de tudo e decidir que quem merece viver e quem merece morrer, né? E eu não acredito que isso tenha a ver com partido político, porque tem gente tanto de um lado, tanto do outro, que desejam a morte para um e para o outro. E eu acho isso extremamente triste, principalmente quando eu leio comentário desse tipo em um país onde 86,8% da população é tida como uma população cristã. E daí a minha pergunta fica: se esse país ele é tão cristão, por que essa disseminação de ódio o tempo inteiro? Não é questão de... Eu acredito que de cristão esse país não tem nada mais. E eu acredito muito que a culpa do país estar dessa situação, ela é realmente dos cristãos. E eu vou explicar para você por quê. Tá? Pode parecer duro da minha parte, pode parecer ridículo da minha parte estar falando isso. Só que, se a situação atual é essa, a culpa é sua, que coloca uma Bíblia debaixo do braço no domingo, mas na segunda-feira você pensa que nas suas amizades, na sua escola, no seu trabalho, Deus não precisa fazer parte. Que Jesus pode ser colocado para escanteio e você pode continuar vivendo e você acredita que ele não é bem-vindo naquele ambiente que você está. Pois ora, se ele não era bem-vindo, não era para você estar aí. Entendeu? E daí você tem amigos e etc, e parentes, que não são cristãos. E o que é que você faz? Você vive o seu cristianismo dentro do seu quadrado e acredita que esse Deus é só para você. Pois bem, eu vejo na minha Bíblia que o meu Deus, o meu Jesus, ele se assentava em todas as rodas e ele não tinha uma ideologia, ele tinha um amor pelo Pai. Ele era Deus, ele sabia que o mundo precisava de amor e de uma mente voltada para o que Cristo é, uma mente voltada, uma face voltada totalmente contra o pecado, entende? E não contra o pecador. Para mim não interessa o seu partido político, a sua religião e etc. Se eu sentar com você
dizendo que eu sou cristã e eu não tendo oportunidade, porque não é pra gente também ser invasivo com as pessoas, ser ridículo, mas tendo oportunidade de colocar uma pulga atrás da sua orelha sobre o meu Deus, eu não faço isso, as minhas mãos estão sujas de sangue, o meu evangelho é falso, é morno, é leve, é bíblico em Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, e porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Você não é quente nem é frio. Você fica falando que é cristão por aí, só que os seus filhos não sabem nenhum versículo bíblico. Outro dia eu estava vendo um cara na rua oferecendo dinheiro para pessoas que falassem versículos bíblicos. Pasme, no Brasil, onde 86,8% da população se diz cristã, eu não estou falando evangélico, estou falando evangélico, católico, espírita e qualquer outra religião que acredite que tenha um Cristo, ok? Ninguém sabia um versículo bíblico. Ninguém sabia. E aí, quando acontece uma eleição, uma votação sobre aborto, a filha do crente vai lá, tira a blusinha, mostra a teta, escreve vadia e coloca que ela é a favor. A culpa não é da faculdade que o seu filho estuda. A culpa não é da professora. A culpa não é do partido político. A culpa, sabe de quem que é? É tua. É tua que não ensinou. É tua que achou que escolinha dominical suficiente seria suficiente para ensinar o seu filho sobre cristianismo. Você pensou que o teu filho nascer e você batizar ele ia estar salvo. Oi, não funciona assim. As cadeias brasileiras, elas estão lotadíssimas, não tem espaço para as pessoas. E a gente olha para lá e fala, roubou porque quis. Roubou porque quis. Mas talvez você conheça alguém hoje que está preso e você teve a oportunidade de falar um mínimo do teu Deus para essa pessoa. E o que você fez? Você se calou ou você não sabia o que falar? E agora, eu vou para mais fundo nas polêmicas atuais que estão acontecendo, as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio. Eu tive a oportunidade de estudar religião na Itália e eu me lembro de estudar as várias vertentes do islamismo e ficar horrorizada com o que eu estudei. Horrorizada. E o que acontece num país comunista, que o comunismo está sendo plantado, como foi o que aconteceu no Brasil? Vamos tirar aula de religião. Ah, tá tudo bem. Tanto não era a minha religião mesmo, estava estudando? Tudo bem. Na Itália, os muçulmanos estão lá tentando arrancar os crucifixos das escolas. Sabe por quê? Porque eles veem necessidade de doutrinar os filhos deles na religião deles de uma forma tão intensa que eles matariam você, tonto, que fica aí levantando bandeirinha, pela religião. Entende? Quando tiram religião da escola, quando tira a religião da vida da pessoa, gente, religião é uma ciência, ok? É uma ciência, não é uma religião. São milhares de religiões. Ninguém tá falando que a escola ia virar uma igreja. As pessoas precisavam aprender o que é, inclusive para ela poder decidir o que ela será no futuro, ela precisa saber do que se trata. E daí fica o evangélico falando pro filho que católico é ruim, o católico escrevendo, sou católico com amor, não gosto de crente. O espírita falando nada a ver isso daí. A pessoa da outra religião comprando estátua de Buda para pôr dentro de casa de decoração no espaço zen e não sabe nem do que é. Um bolo louco, um negócio maluco. E quem realmente tem sido fiel às suas religiões está dominando a galera toda. Quem é fiel a ideologias. E você, pai, mãe, que não obedece às escrituras, que não teve ensino talvez dentro de casa pelos seus próprios pais, não se preocupou nunca em pegar uma Bíblia. Eu sou crente porque meu pai e minha mãe eram. Eu sou mormon porque minha família era. Eu sou católico porque eu fui batizada na igreja católica quando eu era criança. Nunca mais pisei o pé. Não sei nem do que se trata, mas eu vou dizer que eu sou cristão. Eu vou dizer cristão. Pois bem, isso não te salva, isso não te ajuda, isso não te inclui em grupo nenhum. Pelo contrário, pode até te matar aí no futuro próximo, quando você na frente de alguém que mataria pela religião dela, diz que você não vai servir o Deus dela. Você vai, sim, porque você não vai ter opção.
Porque você nem sabe no que você acredita. É bíblico. O meu povo padece por falta de conhecimento. Eu comecei a estudar a Bíblia quando eu comecei a entender que nesses países aí que o fogo tá pegando agora, eles começam de criança. E uma criança perto da minha criança é capaz de doutriná-la se a mente dela estiver vazia, se ela for cética, se ela for alguém que não acredita em nada. É muito fácil colocar qualquer coisa na cabeça dela. Só que eu, Andressa, quando eu me dispus a ter a minha filha, e se um dia eu tiver outros filhos, dentro da minha casa, os meus filhos servirão o meu Deus. E quem estiver em volta de mim vai saber quem é o meu Deus, o que ele é capaz de fazer. E daí a pessoa, eu não sei se essa pessoa que fez esse comentário infeliz nessa notícia da morte dessa menina, ela tinha alguma religião, tá? Eu não sei, eu não fui ver o perfil dela. Eu sei que tinha muito comentário embaixo de pessoas julgando, dizendo, se ela foi e sabia. Gente, um monte de turista sobe nesse lugar todo dia. Um monte, você paga o passeio lá. É da mesma coisa de todo mundo que entra num carro todo dia sabendo que pode ter um acidente. A mesma coisa de quem sobe num avião todo dia sabendo que o avião pode cair. Você nunca pensa que vai acontecer com você. Mas a falta de amor, a falta de carinho, ela quer achar um culpado. E aí entra o tal do cancelamento, essa onda de cancelamento de pessoas. Né? A Virgínia era o deus do brasileiro até a CPI das Bets, quando de repente ela virou o demônio e depois ela ainda se separou. Meu Deus! Mas não é a gente, o país da liberdade, que bate palma, que assiste um monte de programas de televisão falando que divórcio foi a melhor opção pra minha vida? Não é a gente, brasileiro, que assiste um monte de novela onde a traição ela é glamorizada. Atualmente, quem não trai e fica casado é tonto. Não é assim? É vergonhoso um país com dados de quase 90% de uma população cristã ter o nível de violência que tem, ter a política que tem, ter a pobreza que tem, a escassez que tem. É uma vergonha, é uma tristeza. Se o verdadeiro cristianismo tivesse sendo pregado, isso não aconteceria. Toda essa onda de ódio. Por mais que eu pense que eu não votaria em tal pessoa, eu acredito que Deus é o Deus que coloca as pessoas onde elas estão. E tem um versículo que fala: o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Que tipo de cristão é esse que pensa que o futuro de um país está na mão de um presidente? Que tipo de cristão é esse que decide quem merece viver e quem merece morrer? Isso é horrível. Isso é desprovido de cristianismo. Enquanto a gente devia demonstrar amor ao próximo, porque nós somos falhos, para que o próximo se aproximasse. Tem comentário, gente, de pastor, que eu olho e vejo, isso é carregado de ódio. Se eu não fosse cristã, eu não ia querer o Deus deles, porque o Deus deles é um Deus com o dedo apontado na cara de alguém que sabia o que estava fazendo. Só que muitas vezes, Jesus olha e fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Eu hoje de manhã, acho que pela minha voz dá pra ver a minha indignação, eu acordei e eu coloquei louvor e cantou um louvor que eu vou ler aqui pra vocês a letra. A música é do Ministério Livres para Adorar, do Juliano Som, e ela se chama Em Teus Ombros. E ela fala: o meu espírito quer voar, mas esse corpo quer ficar. O teu coração quer me elevar, mas esse corpo me segurar. Mas carregados nos ombros da misericórdia, eu sou levada até os portões dos céus. Indigno assim, eu reconheço que a salvação vem pelo Filho de Deus. Graça que eu não compreendo, mas que eu bem sei que preciso. Leva-me pelas mãos. Por que eu tô lendo isso? Porque o cristianismo que eu vejo atualmente é um cristianismo sem Cristo.
É um cristianismo onde o Cristo sou eu. E eu sou perfeita, e eu acerto todas, e eu tô sempre no caminho certo, e eu tô sempre fazendo tudo do jeito que tem que fazer. Oi? Quando eu escuto um louvor desse, que fala, mas carregada nos ombros da misericórdia, eu entendo que eu só estou de pé porque tem alguém me carregando. Eu só tenho possibilidade de ser salva se o Cristo continuar me carregando. Ou seja, eu não sou ninguém, você não é ninguém. Só que o cristão devia estar se empurrando para mais perto do Cristo. Enquanto isso, tem cristão pegando as pessoas e empurrando para dentro daquele vulcão. E se puder tacar pedra para a pessoa cair mais rápido, elas ajudam. A gente teve um monte de polêmica no mundo gospel aí, né, no mundo bíblico. Quem é crente, quem vê essas coisas vai saber das coisas que eu tô falando. Eu não vou entrar em detalhes. Só que uma coisa que eu parei de ver certos pastores foi ver um pastor fazendo vídeo para falar do ministério do outro, para falar mal um do outro. É tão feio isso. Por que não corrigir em particular? Por que vir pra internet chutar cachorro morto? Ai, Andressa. Aí agora eu vou te falar por quê. Porque, gente, muito se fala sobre o anticristo, muito se fala, será que tá na Terra? Será que não tá? Oh meu Deus, será o Trump? Será o Elon Musk? Será o Netanyahu agora? Será o Putin? Quem é o anticristo? E deixa eu falar uma coisa. Tem igreja que tá em pé por estrelismo. Tem um monte de pastor virando estrelinha de internet. Um ou outro prega evangelho, cristianismo. O que é cristianismo? É amor e arrependimento, amor e arrependimento, amor e arrependimento. Eu sempre falo para Deus, me deixa sempre enxergar a minha indignidade de estar na tua presença. Porque o Senhor não foi feito para me agradar. E mesmo que eu tivesse sido feita para agradar o Senhor, eu não tenho capacidade de fazer isso. Não está em mim, porque todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Todos. Não tem ninguém que salve. Não dá para fugir disso. Só que tem pastor subindo no púlpito para pregar mindset, para pregar só prosperidade. Deixa eu te falar, as bênçãos do Senhor me seguirão, mas buscai primeiro o reino de Deus. Porque sois geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Se comporta como cristão. Gente, pega o Jesus crucificado. Se o Jesus que está na cruz, ele não é suficiente para aquela pessoa. Você acha o quê? O Bitcoin vai salvar? Acha que a moeda digital? Acha que a inteligência artificial, o ChatGPT vai salvar a pessoa? Não vai! Se uma cruz não convence, esse Deus aqui que carrega nos ombros da misericórdia, ele é misericordioso todo dia, ele tá aí todo dia tendo misericórdia de mim, porque senão quem seria eu? Eu! Tá? Eu tô falando de mim que sou uma pessoa humana vivendo em 2025, vendo todos os absurdos que acontecem na internet e ainda assim pedindo para Deus que eu tenha dentro de mim o amor que alcança o mundo. Um amor real, sabe? Um amor que ele é dado por Deus, que constrange o outro, que convida o outro, que o outro queira estar perto de mim e que estar perto de mim leve ela a querer estar perto de Deus. Só que tem gente que é tão demoníaca falando que é cristã que não basta ela não ser, as outras pessoas que olham para ela ainda falam, Deus me livre desse Deus. Deus me livre desse Deus aí. E daí eu penso comigo, ela nem sabe o que é ser cristã. Porque não é fácil desse jeito. Não é essa brincadeira aí que eu faço o que eu quero e depois eu me vejo com Deus. Gente, Deus é justiça. Eu vos conheço pelos vossos atos.
E visto que não sedes nem quentes nem frios, visto que vocês são mornos, eu tô a ponto de vomitar vocês da minha boca. Isso quem disse foi Cristo, foi o Deus. Não sou eu que tô falando. Eu espero que vocês tenham entendido o desabafo. Uma notícia boa é que, pelo que eu ouvi aí na internet, essa menina, ela vem de um berço cristão. Não sei se é, se não é, não fui pesquisar a vida dela. E ela teve 4 dias ali, viva, dentro de um vulcão, sozinha, faça chuva, faça sol, noite, dia. Ela teve tempo com Deus. E daí você pode se perguntar, por que Deus não salvou ela? Ele salvou. Eu creio que o Deus já roubou a chave da morte da mão do diabo. E eu espero do fundo do meu coração que Juliana Marins esteja com Cristo, né? O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fala aqui pra mim o que você achou, o que você não achou. Um beijo e até a próxima.